Os conceitos básicos de risco. Quase ninguém olha para isso. E isso aqui é uma coisa fundamental na hora de investirmos, na hora de escolhermos as empresas que nós queremos ter no nosso portfólio. Pela HME, as pessoas têm aversão ao risco, porém muitas pessoas buscam apenas o retorno sem pensar nos riscos. Isso aqui é algo que é corriqueiro dentro do mercado. Todo mundo só olha a parte positiva, mas ela não mensura o risco que ela pode estar correndo ou irá correr depois que entra naquele movimento. Porque o cara só vai pensar depois que ele faz ali a entrada do capital naquele papel, naquela empresa, naquela ação, né? Os conceitos básicos de risco. Isso aqui é algo fundamental para aquele que está entrando no mercado e nem sempre mensura esses riscos. Pela HME, as pessoas têm aversão ao risco, porém muitas pessoas buscam apenas o retorno sem pensar nos riscos. E isso acontece demais, isso aí é um fato corriqueiro, principalmente dentro dos mercados. Por quê? Ele só olha a parte positiva de investir, mas ele não mensura o risco que ele pode estar correndo entrando naquele papel subjacente. Ou ele só vai mensurar o risco depois que ele entrou naquela empresa. Isso aqui é algo predominante antes de você tomar qualquer decisão dentro do mercado em assumir uma empresa como investidor. Em mercados de alta, existe uma grande confiança na busca de ativos de risco, já que existe a crença que maiores riscos, maiores são os retornos. Isso aqui também é uma grande cilada e a maioria dos investidores acabam olhando para esse aspecto e ele tem essa falsa sensação que isso aqui é verdade, que mercados que têm altos riscos, eles trazem maiores retornos. Não deixa de ser verdade. Porém, os riscos são muito maiores. E aquele cara que muitas vezes acaba entrando e não para pensar nos riscos que ele pode tomar tomando essa decisão, ele pode quebrar a sua conta. Pode ser algo que ele não consiga mais voltar para o mercado por não tomar certas decisões responsáveis. O retorno por si só não significa nada sem saber o tamanho do risco tomado. E é exatamente isso, é o cara jogar com a sorte. Ele está olhando para o retorno, mas se você parar e pensar, não é nada perto do risco que você está tomando, porque ele sempre vai querer ser otimista antes de entrar na posição. E depois que ele entrou, aí começa a ter aquele sentimento de medo. E se ele caso perca, ele vai perder muito mais do que propriamente ele colocou naquele ativo ou naquele investimento que ele fez. O risco, ele é algo eminente quando nós estamos operando, desde que você tenha responsabilidade e consiga fazer uma avaliação antes de tomar qualquer decisão. Os conceitos básicos de risco. Aqui nós temos o retorno e nessa linha nós temos o nosso risco. E aqui é o grau de investimento que você vai colocar para obter esse retorno. Você consegue entender que quando o teu grau de investimento ele é somado o risco versus o retorno, ele vai tomando uma proporção muito maior, porque quanto mais arriscado, entenda que o teu risco ele fica maior do que propriamente o retorno. Todas as vezes que nós olhamos para esse parâmetro de entender, bom, se eu entrar aqui, bom, eu vou ter mais risco, porém, o retorno é muito maior do que eu estar investindo nesse cara. Só que quando nós olhamos para essa base de retorno, nós conseguimos entender que o risco ele vai tomando uma proporção muito maior do que o retorno que nós estamos tentando buscar dentro de certos ativos, tá? Aqui nós temos também, vocês não reparem isso aqui porque fui eu que fiz. Isso aqui é um sino, né? É como se fosse uma curva de Gauss. É uma curva de Gauss. Reparem que se nós olharmos para cada forma dessa relacionado ao risco e retorno, o nosso investimento está aqui, o nosso retorno ele se dá aqui, só que olha, o nosso risco ele começa a aumentar. Então, às vezes, dependendo da situação, você toma muito mais risco do que propriamente tem de retorno dentro desse investimento. Porque às vezes o retorno também ele acaba se limitando, mas o teu risco ele pode ser ilimitado. Olha aqui, ó. A tua base de investimento para o teu risco, para o teu retorno, em comparação ao teu risco. Ele vai tomando uma proporção muito maior e muitas vezes o cara que está entrando para investir em determinado ativo, em determinada ação, ele não olha esses aspectos. Então isso aqui é importante você conhecer um pouquinho o conceito desse risco versus o retorno. Se vale a pena realmente você estar investindo em determinado ativo, a quantidade de capital que você está colocando para buscar esse retorno que é muito menor do que o teu risco total da operação. O risco não pode ser mensurado e nem previsto. Pessoal, existem dois tipos de investidores no mercado.
Isso aqui é fato. Aquele que não sabe de nada e o que não sabe que não sabe. Essa é a realidade. Nós nunca vamos saber. A gente o que pode fazer é evitar certos riscos quando nós estamos operando. Mas nós, para prevermos isso, é quase impossível, porque a gente sempre toma as providências necessárias quando nós vamos investir em algum ativo específico que nós já estamos olhando. Prever o movimento tanto para cima quanto para baixo se torna impossível e não é previsto dentro dos mercados, porque isso é quase impossível, tá? Por mais que você tenha conseguido obter lucro nessa operação, você correu risco para poder entrar nessa determinada situação. Mesmo que a sua operação tenha sido lucrativa, não significa que você não teve risco. Sempre nós vamos ter o risco. Por quê? Para você obter um lucro, você colocou capital. Isso aqui não quer dizer que você teve ali 30%, 40% de lucro e você não correu risco como lá no sino de Gauss, que eu mostrei anteriormente, né? Quanto mais tempo e mais capital exposto, maior sua chance de sofrer um risco não esperado. É por isso que quando eu opero opções, muitas pessoas acabam confundindo quando você ganha um prêmio dentro das opções e temos aquela data de exercício, eu nunca levo para o final. Por quê? Eu nunca vou saber o que pode acontecer com a volatilidade amanhã. Eu nunca vou prever esses movimentos de caudas. E aí, o que eu geralmente faço? Eu saio bem antes, eu devolvo ali 30%, 50%, 60% para o mercado e fico com aqueles 40%, aqueles 35% que eu obtive de retorno. E muitas pessoas acabam sendo gananciosos e querem ficar até o último momento, até o último gole da festa. E isso aqui é que faz muitas pessoas quebrarem a conta, porque nós não podemos prever o que pode acontecer amanhã. Então, quanto mais nós nos precavermos de movimentos atípicos, melhor para nós. O mundo é um organismo complexo, cheio de variáveis que podem afetar o todo, sendo impossível quantificar o risco presente. E quando nós falamos de mundo, nós estamos falando também das pessoas. Os sentimentos que dentro do mercado é aplicado, muitas vezes acabam sendo irracionais, por medos e ganâncias. E a gente nunca vai saber se de repente amanhã você está ali investindo em Petrobras, por exemplo, e de repente, sei lá, um poço de petróleo foi descoberto e foi tudo positivo e nós vamos explorar esse poço. No dia seguinte, as ações de Petrobras vão disparar, com certeza. E aí, de repente, essa expectativa que o mercado todo colocou naquela exploração daquele poço, de repente, babou, não vai ter mais exploração, não deu. Aí, no dia seguinte, as ações de Petrobras elas vão meio que derreter. Nós temos elétricas, por exemplo, quando uma concessão está prestes a acabar, ali o leilão dela e ela não tem recurso, de repente, para entrar naquela briga com outra empresa, o que geralmente acontece? As elétricas elas começam a performar mal antes mesmo da data desse leilão acontecer. Isso é fato, isso são expectativas que o mercado coloca sobre as empresas, tanto negativas quanto positivas. Mesmo o pior caso do passado não pode ser considerado como o pior cenário para o futuro. Isso aqui também como base, vamos tirar como a Covid. A Covid de 2020, a gente teve realmente grandes perdas no mercado. Mas não quer dizer que ela foi a última. Nós podemos ver que agora, no momento que estamos vivendo, o S&P 500 e outras empresas basicamente caíram no fundo de 2020. E aí, se aquele mercado anteriormente caiu 20%, 30%, não quer dizer que na frente não vai cair 30%, 40% porque o pior já foi. Não, a gente nunca pode mensurar isso, a gente nunca pode pensar, porque às vezes o cara está ali com preço médio de 30% daquele papel e ele fala assim, para cair 30%, igual lá na Covid, vai ser difícil. Nunca pense assim, porque os mercados estão imprevisíveis. E quanto mais segurança nós tivermos na hora de obtermos essa entrada de capital naquele ativo subjacente, é melhor para nós. Quanto mais margem de segurança nós tivermos, vai ser melhor. O conceito básico de risco. A tentativa de suavização de crises pelos bancos centrais. Aqui, pessoal, nós conseguimos entender o seguinte, que muitas vezes, quando há crises globais, o que geralmente os bancos fazem? Eles acabam intervindo nas finanças daquelas empresas, de outros bancos privados, para aqueles bancos não quebrarem. Então, dá uma certa margem de que tudo está bem. Só que não. Aquela empresa, ela não quebrou porque os bancos, eles fizeram uma intervenção nessa crise. Poxa, muitas empresas acabam sendo beneficiadas porque os governos eles acabam realmente dando um incentivo fiscal. Olha, vamos suspender, vamos paralisar os pagamentos de tributos
para o governo até que tudo se estabilize. Os bancos centrais, eles são fundamentais nessas horas. Por quê? Com eles é que nós captamos recursos dentro daquelas empresas que, de repente, não estão performando bem por causa dessa crise. A interligação de mercados globais. Há muitos anos atrás, se você parar e olhar, o que aconteceria na China, na Inglaterra, na Europa em si, que não tivesse ligação aqui no Brasil, que nós não sentiríamos. Se caso acontece hoje algo como está acontecendo, por exemplo, na China, isso acaba abalando todos os mercados. Por quê? Porque eles estão interligados. Então, uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo acaba afetando a gente aqui. Taxas de juros muito baixas ou negativas influenciam o maior aporte em ativos ruins. Quando as taxas de juros elas estão baixas, o que geralmente o investidor faz? O que as pessoas comuns elas fazem? Poxa, eu vou falar com o meu gerente vai ter ali uma boa saída para o meu capital. E ele geralmente vai lá para aquele fundo de investimento ou ele vai comprar ações e muitas vezes ações ruins que não trazem retorno. E aí o que acaba acontecendo? O cara acaba se expondo em maior risco dentro do mercado. Porque ele não tem estudo sobre aquele ativo que ele está colocando ou aquele gerente ou o seu assessor está aportando o seu capital naquela ação que não traz retorno. Então a ação é ruim e muitas vezes alavancado. Por quê? Porque as pessoas param de olhar para as taxas de juros e acabam não colocando nesses investimentos, por exemplo, tesouro direto, que trazem retorno através dos juros altos. E quando esses juros acabam baixando, acabam não sendo beneficiados pelo retorno investido.